Boa noite a todos. São todos carinhas já carimbadas, né? Mas, para os que vão assistir online, vamos reforçar sobre as atividades da casa. A segunda-feira nós temos um estudo online, que estamos estudando o livro Vinha de Luz. O horário do estudo é das 20 às 21. Quem se interessar pode fazer contato que entra no grupo e receberá o link. Na terça-feira acontece o estudo, que é aberto ao público, das 19h30 às 20h30 e das 20h30 às 21h30 é um trabalho fechado para os trabalhadores da casa, uma reunião mediúnica. Às quintas acontece palestra pública, estão todos convidados a vir participar. E a segunda-feira também acontece a evangelização das crianças aqui na casa, às 20 horas, certo, Cláudia? Dia das 20 às 21. Para iniciar, vou fazer a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra, quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, a tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-te abençoada em todas as direções. Permita-te, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Linda mensagem, então seremos luz, não sombra com mau humor. Convido a todos a fecharem os olhos para a gente iniciar a nossa prece. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, estamos aqui hoje, mais uma vez, para poder ouvir e aprender sobre os seus ensinamentos. Que possamos ter ouvido de ouvir, consciência para praticar e boa vontade para caminhar com os seus ensinamentos. Que a sua luz, a sua presença esteja sempre conosco. Pedimos por aqueles que se encontram desamparados, desabrigados, em um hospital, em busca de um auxílio, de um abrigo, de um carinho, de uma esperança. Que seu amor, a sua misericórdia, alcance a todos eles e a nós também, que de vez em quando nos falhamos. Então, que possamos ter esperança, todos nós, ter a esperança em vós e saber que nunca estamos sozinhos, que caminhamos, sempre estamos caminhando com bons amigos, os amigos espirituais, com a vossa presença. Senhor Jesus, vos agradecemos pela oportunidade de estar aqui em mais uma noite. Que seja o seu caminho, o nosso guia, a nossa luz. Obrigada, Senhor Jesus, nosso Deus Pai e Maria Santíssima. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria Santíssima. Hoje, nosso Agnaldo será o palestrante da casa Leon Denis. Seja bem-vindo, Agnaldo, com você toda a palavra. O tema é bem interessante, bem interessante. Eu acho que todo mundo sofre um pouquinho desse... é o mal do século, a doença do século. Eu, pelo menos, estou medicado, mas todo mundo acaba que sofre um pouquinho. Então, assim, é um tema bem interessante, bem abrangente, né? Temos muito o que ouvir e aprender. Queridos irmãos, boa noite. Realmente, ansiedade, né? A abertura já foi feita. Esse tema é o capítulo 8 do livro Pão Nosso.
Só faço observação. Eu aprendi a estudar o livro Pão Nosso aqui, nos estudos da casa, online. Aqui que eu tomei contato com essas obras. E hoje a maioria das casas trabalha dessa forma. O livro Pão Nosso, né? Embora a gente fuja um pouquinho lá no Evangelho, mas a maioria volta na obra de Emmanuel. Porque é impressionante. De um versículo ele tira tanto ensinamento. O que nós não temos no Novo Testamento, no geralzão? Porque de cada versículo do ensinamento é tanta coisa que a gente nem imagina. Ele fala aqui de ansiedades, é o capítulo 8, livro Pão Nosso. E o versículo que ele coloca para a gente: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Porque ele tem cuidado de nós. É a certeza que nós temos que Deus está cuidando sempre de nós. Mas eu fui buscar lá dentro da Escritura, eu peguei do 6 ao 8. Naturalmente o 7 está no meio, ele diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, no sentido de humildade, porque nós temos que reconhecer que Deus vai estar com a mão sobre nós, e nós vamos entregar nossa problemática a Ele sim, mas Ele vai nos dar esclarecimento e força para buscarmos a solução. E lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem quer que possa tragar. Ele fala em ansiedade, nós vamos lembrar daquele povo que vivia perseguido. Ele não sabia qual era o dia seguinte. Eles estavam sujeitos àquelas condenações, serem levados lá para aquelas arenas horrorosas, serem levados para o martírio, para as feras. E as preocupações, eles seguiam o meio nazareno, seguiam Jesus, mas eram combatidos por isso, eram execrados da sociedade e viviam as suas ansiedades, que nós vamos entender o princípio da ansiedade. As nossas hoje são diferenciadas. Nós temos muito mais, um leque muito maior para que as nossas ansiedades se tornem maiores. Todavia, temos a doutrina consoladora e outros meios de nos amparar para que nós não caiamos na tentação, no desânimo, e que as nossas ansiedades possam ser amenizadas, porque estaremos sob a mão de Deus. E aqui temos o seguinte: ele recomenda-nos a humildade, fé e confiança, atributos básicos, porque nós trazemos conosco, nosso perispírito, resquícios de um passado onde viemos para lutar contra as nossas dificuldades. Todos nós passamos por esse processo. As nossas preocupações, a minha preocupação de vir de lá até aqui, com o trânsito, com o horário, a preocupação do boleto, a preocupação dos trabalhadores da casa em poderem realizar as atividades, tudo isso vai causando ansiedade. E vemos aqui: recomenda-nos confiança em Deus, pedindo forças para encontrarmos serenidade nas resoluções das nossas aflições, porque a ansiedade já pode causar maiores aflições. Está lá no Caminho, Verdade e Vida, tem um capítulo que trata das aflições. Pois Ele nunca nos abandona e sempre protege do mal ao redor, para que nós não desviemos nossos propósitos por conta da ansiedade, perdendo a fé, a confiança, e os nossos propósitos sejam modificados. Temos que estar firme em confiança no Pai, porque nenhum fardo é dado maior que a nossa capacidade de suportar. Texto de Emmanuel: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios, moral e intelectual, aquilo que a alma, os atributos que na alma leva e na condição de espírito vai poder angariar para a próxima oportunidade reencarnatória e até no próprio trabalho da vida espiritual interagindo conosco. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes da nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Solução difícil, porém, tem solução.
Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Os nossos atropelos, as nossas precipitações de tomar determinadas atitudes. Mas vamos ver primeiro o que é ansiedade, que aquela mesma ansiedade deles é a nossa, só que as nossas causas de ansiedade hoje são bem maiores. São bem maiores, as coisas foram evoluindo, mas os interesses foram aumentando. Aqueles cristãos que se reuniam nas catacumbas, eles tinham diversos medos, mas o principal era serem capturados porque estavam à busca do bem de Jesus. Hoje nós temos as possibilidades de estarmos reunidos em nome de Jesus, vários detratores de Jesus reunidos aqui neste espaço que hoje trabalham em nome de Jesus. Mas o que vem a ser ansiedade? Vê se alguém se enquadra nessa descrição. Ansiedade é uma emoção comum. Logo, minha irmã, estava certa. Todos nós temos. Caracterizada por sentimentos de preocupação, apreensão e tensão. Será que passamos por isso hoje? Que podem ser acompanhados por sintomas físicos como batimentos cardíacos acelerados e sudorese. Então, nós não podemos escapar disso. Como criaturas com a nossa composição, dentro da nossa fisiologia, biologicamente falando, nós estamos sujeitos a todos esses sintomas. A ansiedade é uma resposta natural do corpo às situações percebidas como ameaçadoras e estressantes. E aquela situação do nosso irmão lá, o medo que tinham da captura, situações estressantes do nosso dia a dia, andar em locais mais perigosos, como a gente anda em cidades grandes, Rio de Janeiro é um exemplo, a preocupação que eu tenho com meus compromissos, aquele boleto vai vencer lá no dia 15, eu já me preocupo hoje. E todas essas situações que nos tornam ameaçadoras e estressantes são um princípio para nos causar ansiedade. No entanto, quando a ansiedade se torna excessiva, persistente e interfere na vida diária, pode ser considerada um transtorno. E é aí que nós temos que tomar todo cuidado. Porque a nossa ansiedade, como ele vai dizer, nós começamos a nos projetar a problemas que se tornam maiores do que eles realmente virão. Acabamos por duvidar da nossa capacidade de suportar o fardo. Nós vamos ver aqui o que nos diz Emmanuel. Eu vou repetindo os trechos e vamos fazendo as nossas considerações. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Realmente, munido da ansiedade, acontecem muitos casos em que pessoas, por conta de desequilíbrios, acabam duvidando. Casos de problemas de família, desentendimento por heranças. O que eu estou achando? Está alguém da família à frente daquilo e eu já estou com a minha ansiedade de ter? Estou sendo enganado? E começamos a duvidar. Desequilíbrios emocionais, crimes por questões materiais. Quantos crimes não acontecem aí pela ansiedade? Porque começa a visualizar algo que não existe e torna aquilo uma constante. Se torna aquele transtorno. Acontecem crimes que vão causar depois arrependimentos. E esses sofrimentos antecipados não são nada bons para nós. Nós mesmos passamos por isso no dia a dia. Fazemos as nossas projeções de algo que vai acontecer, sejamos precavidos, sim, mas vamos ter confiança, fé na justiça do Pai. Que tudo vai transcorrer, a vida vai seguir seus passos. Como ele fala na natureza, a natureza não dá sobrepassos. Por conta dela, ao invés de construir, destruímos nossa saúde. Quantos casos de ansiedade, nervosismo, vem enxaqueca, dor de cabeça, outros problemas gástricos. A nossa reputação, quando ocorrem os crimes por conta da nossa ansiedade. E aí muitos casos acontecem, as pessoas, mas nossa, nosso irmão, tão sossegado, tão tranquilo, mas sofria com a ansiedade. Aqueles nossos irmãos que viviam perseguidos por conta da ansiedade, achavam que não teriam mais destino, não poderiam querer dar cabo da própria vida. A ansiedade, com medo de perdas materiais, alguns nossos irmãos acabam por sucumbir. Perdem a vontade de viver. E confiança na justiça de Deus, que é o mais importante. Vamos lembrar, espíritos e espíritas, que nós
Estamos nos debruçando na doutrina consoladora, que vem nos botar frente a frente com a nossa realidade, das nossas causas atuais e anteriores, dos sofrimentos ou não, dependendo como é que nós encaramos. Então nós já estamos com um aparato um pouquinho mais aberto para que nós entendamos essas ansiedades. São resquícios do nosso passado que nós recebemos a misericórdia de Deus, a bondade para, na seara reencarnatória, nos melhorarmos e aproveitarmos todas as oportunidades que são dadas. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Foi o que eu falei, os atropelos. Probabilidade de errar. Eu, na minha ansiedade, posso vir no meu deslocamento, vou não prestar atenção nos sinais, ou a minha ansiedade de atravessar uma rua, ser atropelado, não prestar atenção nas coisas. Eu tenho que chegar num determinado local que me demora 5 minutos, eu quero sair meia hora antes do desespero. É ansiedade, nós temos que controlar isso. Age de forma impensada. Quantas são as vezes que nós agimos de forma impensada por conta da ansiedade? Emmanuel bota aqui. Tomamos atitudes que depois vamos nos arrepender. Olha, a maior dor que nós sentimos é do arrependimento, principalmente quando nós não temos a oportunidade de desfazer aquele que aconteceu errado. Colocamos a emoção à frente da razão, e a doutrina espírita vem nos esclarecer a respeito disso. Essa doutrina vem nos dizer que a razão tem que estar sempre à frente. A própria Gênese, quando nos coloca os ensinamentos, a origem da Terra, os movimentos da Terra, a nossa composição, as nossas porções, espírito, matéria, tudo isso nós temos essa nossa razão. Então não podemos agir com a emoção. Em qualquer situação que seja, meus irmãos, em casa, no trabalho, na rua, temos que ter esse discernimento. E ela vai abrir brecha para os erros. E são os erros que nós cometemos por conta disso, de estar naquele atropelo. Se aqueles cristãos não acreditassem, muitos deles, na mensagem de Cristo, eles teriam debandado. Os trabalhadores, os discípulos, os seguidores deles foram até seguindo seu propósito. E a gente bota a ansiedade de poder vencer os obstáculos, mas tudo tem seu tempo. Ele cita a natureza, mais uma vez, e nós vamos passar. Abre brecha para palavras mal proferidas e refém do arrependimento. E para provar que a doutrina espírita ela vem nos esclarecer isso, Allan Kardec tem uma das frases, uma das obras dele que diz: nunca haja por impulso de uma raiva, ela nos leva a fazer coisas das quais iremos realmente nos arrepender. E o cuidado que temos, arrependimentos que podem ser reparados enquanto estamos lado a lado, lá, Mateus 5, 25 e 26, fala: conserta se tem demora com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não seja entregue ao juiz, seja mandado ser oficial, seja mandado para a prisão, até pagar o último centavo. E quando nós não temos essa oportunidade de estarmos lado a lado, quando já não existe mais esse ombro a ombro com aquele que a quem a gente precisa corrigir, quando agiu de impulso numa determinada ocasião. Continuando, Emmanuel, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Todos, se são todos os setores, fazemos parte da natureza, nós temos um ciclo a cumprir. Desde lá a gestação, vamos crescendo, vamos reproduzir, vamos nos tornar pessoas de idade e vamos desencarnar. Quer colocação melhor do que está lá no Dome, do Allan Kardec? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar? Nesse entendimento? E quando ele fala progredir sem cessar, é porque existe algo além da matéria que vai continuar no seu progresso, que é a nossa porção mais sublime, que é a porção espiritual. Paciência. Emmanuel fala da paciência e nos diz: atributo básico essencial do antídoto. Se estamos na natureza, precisamos realmente desse atributo. Leon Denis diz que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Precisava passar por todos esses estágios para poder despertar. Despertar o quê? Na alma, que já vai ter o seu livre-arbítrio e lidar com o seu senso moral, com o raciocínio. Não podemos sobrepor isso. Como costumamos sempre falar, eu não vou me sentar ao jardim de infância e já querer um diploma da faculdade. Temos que passar pelos diversos estágios. E aí entra o trabalho, entra a paciência, todo o mérito que a gente precisa na nossa evolução. Assim é o processo da reencarnação. E a natureza, na sua sabedoria, nós vamos ver onde Chico Xavier teve o primeiro contato com Emmanuel. À beira do açude.
interrompido pelo barulho das árvores, das águas e dos pássaros, na sua concentração da natureza. E tudo veio no momento certo, porque 4 anos antes, naquela reunião em que os livros pairavam, carne em pedaço, teve a mensagem com Emmanuel, mas Emmanuel não se dirigiu a Chico naquele momento. Esperou o momento certo para lhe passar as orientações galgadas na disciplina, disciplina e disciplina. E essa disciplina que nós buscamos no nosso dia a dia para contornar, para diminuir essas nossas más tendências, tudo que atrapalha a nossa possibilidade evolutiva. Ele dá outro exemplo também com as aves do céu, a nossa preocupação, ansiosos, e as aves que toda noite vão encontrar o seu abrigo, vão encontrar a sua alimentação. Jesus falou isso para a gente, nos passando a confiança. Mas nós ainda caímos naquela desconfiança, naquela falta de fé. Será que você é desamparado? Não, nenhuma criatura é desamparada pelo Pai. E se ele traz com ele esse processo, que ainda ele tem que se libertar da ansiedade, é porque ele tem uma dívida ainda a cumprir e se melhorar. Quantos não são os casos em que o irmão, ele recebe uma orientação na rua: olha, você tem esse problema? Vá. Tem uma casa ali, tem um centro espírita ali, tem uma igreja. Ele vai lá e procura. Vai se melhorar, vai se defender. Deve se esforçar para encontrar serenidade e calma nas diversas circunstâncias da vida. Todas as circunstâncias da vida, nós temos que ter serenidade e calma. Desde essa escola do trânsito, ao nosso trabalho, ao nosso lar, onde reúnem aqueles espíritos afins e não afins, que vêm para nos ajudar a evoluir, para que nós nos ajudemos. Mas a ansiedade pode causar processos dolorosos nesse ajuste de contas. Emmanuel: se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa edificante, santificante, mas por desesperado sem remissão. Imaginemos, qual seria o nosso objetivo aqui? Se nós não tivéssemos um objetivo, Deus não nos colocasse de forma inteligente para nos melhorarmos, para melhorarmos a nossa bagagem moral e intelectual, nos colocasse exatamente nos lugares certos, com aquelas pessoas com que nós precisamos estar, aqueles que também temos as rusgas do passado. Se o homem não tivesse esse objetivo, seria como dar um exemplo: aquele cão que fica rodando, procurando o seu rabo, ele vai ficar naquilo ali, não vai sair do lugar. E não é. Se hoje nós estamos dentro dessa casa espírita, falando em nome de Jesus, meus caros, é porque em ocasiões anteriores nós já tivemos um passado contrário a ele. Eu costumo dizer que nós já estivemos ali nas arenas, vibrando com aquele sangue que corria, aquela carnificina. Mas hoje estamos aqui restaurando a nossa dignidade espiritual e trabalhando em nome do Mestre. E é isso que nós precisamos. Mas como ainda temos muito tempo, temos uma caminhada longa, vamos diminuindo cada oportunidade que esteja na vestimenta carnal para diminuir esse peso da matéria. O homem, na verdade, ele vem para progredir, para se melhorar. Vamos nos aproximar da essência de Deus, que nós não temos o entusiasmo de Deus interior, essa porção de Deus em cada um de nós. Então vamos despertar isso. Nós viemos para nos melhorar. Estacionar não adianta. E nós vamos trabalhar por isso. A própria doutrina, através das suas obras, nos mostra, não vou dizer personagens, mas espíritos iluminados que passaram pelas diversas dificuldades, se encontraram. Imaginemos o caso de Judas Iscariotes, que temos na obra de Humberto de Campos, se eu não me engano, Cartas e Crônicas, que ele depois, num passeio já de Humberto de Campos, ele foi visto numa paisagem de Jerusalém nessa época, lembrando o que aconteceu com Jesus. E ele era sempre lembrado como traidor, não é? O traidor. E ele ali naquele momento, Humberto de Campos se aproximou, conversando com ele, duas coisas que ele falou que eu já até tenho falado aqui. Uma, que aquela intenção não era dele vender Jesus. Não era, ele não tinha isso. Talvez a ansiedade dele pudesse ser que Jesus viesse fortalecido de exércitos para tomar pela força. A intenção não era aquela. E a outra é ser chamado de traidor, porque naquele momento ele já se encontrava devidamente restabelecido ao trabalho com Jesus. Naquele momento ele já se tornara novamente aquele espírito de escola que estava junto com o trabalho do meigo Nazareno. E é assim que nós temos de oportunidades. E se nós perdemos essas oportunidades, a reparação pode ser demorada e dolorida. A ansiedade faria dessa vida uma tarefa inútil.
Se nós tivéssemos essa ansiedade levando, eu estaria tão apressado, eu ia ser convidado para no centro espírita, sentar aqui na frente, já querendo ser médium. E no campo material, querer ser um trabalhador da casa, é a minha ansiedade de ter, aí confundimos o ter, né? Fazemos aquela confusão. Eu dou valor ao ter e desprezo o ser. Uso as pessoas e amo as coisas. Isso é o contrário. Usar as coisas e amar as pessoas, que as coisas vamos usar e vamos nos livrar quando chega o nosso momento solene. Mas as pessoas, aqueles que fazem parte do nosso núcleo, a sua porção espiritual, estarão conosco na caminhada. Precisamos de coragem, fé e força para as provas, não importa a situação que nós estejamos, meus caros. A situação ela é sempre reversível. Fé, coragem e força, isso que nós precisamos dia a dia. Eu não consigo mudar de uma vez uma determinada situação, mas a minha força, confiança no Pai, através daquela prece, da minha disciplina, procurando Deus sempre na calmaria, para encontrá-lo na tempestade, mantendo o meu trabalho, a minha sintonia na minha casa espírita, que aí a minha fé, a minha confiança nele, com certeza será, de certa forma, imbatível. Não há força antagônica que possa destruir. Por conta da insegurança, perde o rumo e a fé na sua remissão. Essa insegurança que traz, né, essa ansiedade, aí eu perco a confiança no meu rumo na fé. O que eu perco? Eu vou para um determinado centro, eu chego ali, eu quero fazer meu tratamento, mas eu quero rápido. Eu duvido do passe que eu recebo, esse ensinamento não cabe para mim. E aí vamos perdendo a fé e a confiança. O que acontece muitas vezes conosco é uma decepção. E a decepção por conta disso, eu acho que eu vou lá no centro, eu vou entregar meu problema aqui para o meu irmão e ele vai resolver, o centro espírita vai resolver. E não é isso, não é. A pessoa achar que vai resolver, como Deus vai nos dar o caminho, a casa espírita ela vai nos dar força, entendimento e direcionamento para que nós consigamos lutar com forças adequadas e proporcionais àquilo que nós temos que dominar das nossas más tendências. Então eu não espero achar que eu vou chegar aqui e entregar meu problema, meus irmãos eles vão resolver. Não. A ansiedade complica esse tipo de procedimento. Vamos ver mais adiante. Deus aponta sempre o caminho para cada um de nós. Cada um de nós aqui presente, um dia teve o caminho apontado para chegar a este local. Ou chegar às mãos de Deus sob a doutrina espírita. Está ali. Cada um de nós. E olha, nós temos força, né, meus irmãos? Situações do passado, que hoje nós estamos de frente, agimos de forma diferenciada. Um comportamento no dia a dia, como eu falo da rua no trânsito, em casa, são situações diferenciadas que nós temos que ter aquela força e a confiança. Sempre que levantar, achar que aquele dia vai ser melhor. Mas sem a ansiedade de querer modificar aquilo dentro dos passos da natureza. Deus aponta o caminho. Eu me lembro do caso de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo se tornou um dos maiores trabalhadores espíritas, mas ele não podia ouvir falar em espiritismo. Inclusive ele tentou tirar até o tio dele dessa doutrina perniciosa. Mas o que aconteceu com Eurípides? Ao tempo dele certo, tomou o primeiro contato com o livro, participou de reunião, e na segunda reunião que eles tiveram lá na fazenda Santa Maria, aconteceram fatos maravilhosos. A presença de entidades venerandas, Bezerra, Vicente de Paulo, mas naquela noite o caminho foi apontado para ele como? Porque ao terminar a reunião, ele pergunta quem é Carlos, o tio dele. E era tarde da noite. E o tio dele fala, Carlos, meu filho, Carlos é um rapaz que está aqui, ele mora aqui, está isolado, porque ele está com hanseníase, ele está isolado lá no meio do mato, né? Não, tá saindo. Pois é, tio, ele está precisando de ajuda. Os espíritos disseram para isso. Nós precisamos levar água e comida para ele. E o tio dele falou, sim, meu filho, amanhã nós iremos lá. Ele, não, temos que ir hoje. Hoje. Mas é tarde, é noite, tem os bichos, tem as feras. Quem trabalha em nome de Jesus e na permissão de Deus não tem que temer. Confiança. Confiança. Em nome de Jesus, na permissão de Deus, não tem que temer. E foram lá. Chegou lá, Carlos estava sem alimento, realmente, sem comida. E ali, Eurípides, ao receber Carlos, deu-lhe um beijo, deu-lhe um passe, e ali foi conhecida como a primeira cura de Carlos. A primeira cura dele. E ali Deus apontou o caminho para que ele pudesse abraçar mais. Continuou trabalhando com a obra de Vicente de Paulo, só que de uma forma mais aprofundada, dentro da doutrina espírita.
E até eu vendo um dia, um documentário, um trabalhador lá da FEB perguntou, será que se ele ainda estivesse lá, que ele ainda tinha aquelas dúvidas, ele teria a coragem de dar esse beijo, esse abraço? Irmãos, a doutrina espírita vem nos mostrar todos os caminhos, mas nós temos que saber perceber esses caminhos. Emmanuel, se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo do serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. É aquilo que eu falei, patrimônio moral e intelectual. Esse nós levamos. Esse não adianta que a traça não vai roubar, a traça não vai destruir, o ladrão não vai roubar. Isso aí nós vamos levar. E são os patrimônios que nós precisamos estar. Para que nós, quando chegarmos lá no nosso momento do desencargo, desligamento, possamos sair daqui da Terra o máximo possível, sem ansiedade de estarmos presos às nossas materialidades, aos meus objetos, às minhas propriedades, aqueles a quem eu chamo de meus filhos, minha mulher. E vemos aqui, para isso nós temos que utilizar, para controlarmos esse tipo de ansiedade ainda aqui, é o controle emocional. É o que ele fala, controle. Então nós vemos que nós temos que buscar essa força em nós. É o controle emocional, não tem jeito, você se controla diante da situação. Eu agi assim de uma determinada forma com a pressa. Mas hoje eu vou deixar. Há poucos dias eu fiz um teste com isso. Teve um dia que eu tinha que ir lá na Nova Califórnia, na Celuz. E eu ficava preocupado, saía cedo de casa ali, do bairro industrial. Eu falei, quer saber uma coisa? Hoje eu vou fazer um teste. Era até um domingo, foi até prazeroso, foi de graça. Peguei, eu vou sair de ônibus, olhei o ônibus, horário tal. Deixando a ansiedade do trânsito de lado, desci ali no Morro da Glória e já vi um outro Nova Califórnia. E eu cheguei lá antes, era para estar às 10 horas, estava 9h25 lá. E aquilo até me facilitou, que aquela ansiedade que eu estava, de eu chegar, não chegar no horário, cheguei lá, fizemos o estudo, foi bom, passamos aquela manhã toda lá. E aí nós nos preocupamos, às vezes com um deslocamento longo, com uma estrada. Eu até mesmo falo, por conta até da questão física, eu evitei assumir alguns compromissos, porque eu também tenho que colaborar com a espiritualidade. Se eles estão me ajudando, eu tenho que ajudá-los, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Mas é aquela ansiedade que eu tenho de melhorar. E mais à frente ele vai falar disso. Os verdadeiros patrimônios, o dia a dia nos oferece oportunidades de trabalho, qualquer trabalho, qualquer atividade útil, não é um trabalho? Trabalho, na oração, na minha casa, no meu dia a dia, no silêncio, na prece. Tudo isso é um trabalho. Quantos ambientes que nós não conseguimos acalmar com o nosso silêncio? Trazendo para as nossas reflexões Jesus, modelo e guia. Quantos não são? E principalmente a oração. Porque não é nosso caso que conhecemos, mas muitos irmãos nossos ainda vêm na oração para aquele momento de aflição, de angústia, de ansiedade. Mas a todo momento nós temos, é antes de deitar, é ao nos levantarmos, é num ambiente tumultuado, eu tinha esse hábito, um ambiente tumultuado, porque ali eu estou sempre em comunicação com a espiritualidade amiga. Procura Deus na calmaria, vai encontrá-lo sempre, e com certeza na tempestade. E a ansiedade faz também com que nós não nos vigiemos nos nossos valores e convicções morais. Meu valor, a doutrina espírita me ensina ao quê? A valorizar a vida espiritual, naturalmente, para o lado material, sim, mas a vida espiritual, onde que eu tenho que depositar a minha esperança de melhora. Mas eu acabo, por conta da ansiedade, principalmente nas disputas, divisões de bens, essas coisas todas, acabamos por sucumbir, deixar que a materialidade tome conta do nosso interesse. E nas convicções morais, eu acredito em Jesus, eu tenho a presença de Deus. E essa moral que eu trago do Cristo é que eu vou botar em prática no meu dia a dia. Eu não vou deixar que a ansiedade me leve a duvidar do meu irmão, que me leve a duvidar que não há lisura naquele meio, que eu estou numa divisão de uma fortuna, que a ansiedade não me faça duvidar que eu vou sair com o meu trajeto e vou encontrar aquilo que eu preciso, que não vai ser na permissão de Deus. Uma passagem ocorrida lá no Rio de Janeiro, de um irmão, esse irmão ele já estava programado que ele seria o presidente dessa casa espírita, onde eu iniciei. E aconteceu que uma noite, era no bairro lá de Rocha Miranda, colégio, e ia das 8 às 10. E ele estava, o mentor estava falando ali, o trabalhador, e ele olhava para o relógio desesperado. Já era 10 horas. E aquilo foi percebido por aquele trabalhador.
No final, terminou a reunião, ele levantou rápido, o trabalhador chamou ele lá, o nome dele era Paulo, Paulo de Souza. Ele perguntou, por que você estava tão agitado, Paulo? Estava tão ansioso, porque ele... Não, é por causa do horário, eu tenho que ir para casa, eu moro em Auma. Ele falou, calma, Paulo, você vai chegar em casa, vai chegar tudo bem, não coloque ansiedade. Você não tem confiança em Deus? Na proteção? O que lhe é devido acontecerá, mas você tem que ter a confiança, porque o pensamento também faz com que nós atraiamos coisas ruins para nós. E ele foi embora. E chegando na casa dele, em Auma, na rua, isso ele narrou para a gente, porque depois, quando ele era presidente, eu estava lá. Quando chegar, passou um cidadão por ele, era tarde da noite, pediu um cigarro. Ele falou que estava vestido de branco, mas ele não conseguiu ver o rosto, estava com o chapéu. Aquela, na época ali da década de 50, né, o pessoal se vestia, né? Aí ele pegou, deu um cigarro, e ele lembrou que ele só tinha um cigarro na carteira. E ele fechou, pegou e amassar. Quando ele percebeu que tinha mais um maço, um cigarro, ele olhou para trás, não viu mais. A espiritualidade, a proteção se materializou para provar a ele que acompanha, não só a porta de casa, como já tem dentro de casa. E isso ele falou para a gente numa reunião, como se fosse um testemunho. Ele falou isso, eu nunca mais esqueci isso. Assim como ele foi à guerra, e também aconteceram fatos na guerra que ele narrou lá. Mas esse eu acho interessante, porque ele estava naquela preocupação. A partir daquele dia ele ficou mais tranquilo. Porque quando nós estamos ansiosos, nós não prestamos nem atenção. Estou com a pressa de ir embora preocupado, eu não estou nem prestando atenção no que está sendo dito. E nós sabemos que os tratamentos, para nós nos prepararmos para um passe, começa já aqui na reunião, na palestra. Depois vai acalmar, tem aquele todo o trabalho do passe, para que as pessoas possam se harmonizar. Então nós temos que ter aquela atenção. E o Paulo daquele dia aprendeu. E ele, quando falou isso para a gente, falou como um aprendizado, uma lição. Esforço para que as provas se amenizem. Emmanuel coloca isso, e é um esforço nosso. Nós temos que amenizar essa ansiedade. Se eu sei que ela existe, eu tenho que lutar contra isso. Aquilo que me incomoda tanto, e eu vou sair daqui, eu sei que eu vou encontrar aquele fato desagradável ao andar. Modifica tudo o teu pensamento. Porque a tua ansiedade vai fazer com que aquilo se torne maior. E isso afeta todos nós, não adianta. Hoje mesmo, cada um de nós tem a sua ansiedade e temos que ter o cuidado para que não se torne aflição e reflita no organismo. Reconhecer a bondade de Deus mesmo na adversidade. Então eu tenho que ficar achando que Deus está me castigando por eu passar a ansiedade, por eu passar minhas provas e expiações? Tudo isso é processo que Ele nos dá para ajudar o nosso desenvolvimento, a nossa depuração, a nossa melhoria. São as diversas condições que nós temos. Então temos que agradecer ao Pai. Aí vai dizer, dar aquela topada com aquele dedinho menor no canto da mesa. É difícil alguém que vai dizer, obrigado, pelo vai sentir a dor. Mas lembrar que eu tenho pé, né? Eu tenho pé para sentir a dor. Quantos irmãos que não tem? E também, né? Eu prefiro chutar a mesa dos outros. Mas não é? Tem um pé para sentir a dor. E nós não agradecemos. Reparou que nós não agradecemos tudo que nós deveríamos no dia a dia? Dando continuidade, aí nós nos ligamos muito às coisas materiais. A situação está tranquila, patrimônio, finanças, em casa está tudo bem. Vem a turbulência, eu lembro de Deus. Só que nesse momento que eu estou bem, eu escutei uma pessoa falar e eu refleti mesmo. Será que amanhã, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia estar aqui na próxima semana? Entendeu? Eu boto isso, que a gente coloca. Então, aquela ansiedade que eu tenho do ter, pode modificar esse propósito. E Allan Kardec nos fala, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal, afasta-o da natureza espiritual. A natureza animal é aquela que eu acho que essa dificuldade minha não vai se modificar. Mas a natureza espiritual, que a espiritualidade coloca, que isso faz parte de um processo meu de depuração. É uma advertência para que nós não nos coloquemos tão apegados a essas circunstâncias que são passíveis de modificação. As circunstâncias do ter antes do ser. E a ansiedade pela posse afeta muitos, porque quando ele tem a posse, ele quer o poder, e quer o poder, quer o domínio geral sobre tudo. É esse o nosso cuidado. Mas isso não fala a nível no nosso próprio lar, no nosso próprio centro espírita, nas diversas instituições. É esse cuidado que nós temos que ter. Dando continuidade ao Emmanuel,
Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, os reveses que a vida coloca para a gente, tanto no campo pessoal quanto no campo material, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis decorrentes da nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Preste atenção, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Deus coloca as situações para a gente e faz a distinção. Encarar os reveses da vida como lições de força. As dificuldades que nós passamos, aqui eu coloco, perda de fortunas. Quantos irmãos querem abrir mão da existência por uma perda grande na fortuna? Infelizmente, nós conhecemos casos de irmãos que já aconteceram, de notoriedade, que abriram mão porque aquilo tudo era o momento dele. Ligaram-se muito na porção material, mas esqueceram do principal, que é a porção de Deus dentro dele. E aí, desfizeram do maior patrimônio que Deus concedeu para ele, que era a vida para estar na seara da reencarnação e melhorar. Ente amado, perda de um ente amado, opa, perda não existe. A doutrina espírita já nos ensinou. Nós voltamos à nossa forma principal, a vida espiritual, que é a que pré-existe, né, ao túmulo e pós-existe ao túmulo. Essa vida que está ali, os despojos, o corpo vai ficar ali, mas a nossa vida espiritual vai onde vai, o espírito vai armazenar as suas bagagens para poder dar continuidade. O que nós estamos desfrutando aqui hoje é o que nós já angariamos nas nossas caminhadas, meus irmãos. Se hoje nós já estamos num mundo de provas e expiações, já passamos ali pelos períodos mais difíceis. Mas ainda temos muito que caminhar. Mas nós já temos algo acumulado. Nós estamos já na barbárie, mas ainda temos muito que tirar esses pesos, essas nossas más tendências, as nossas dúvidas, as nossas desconfianças da fé e da justiça de Deus. E por último, o desentendimento familiar. Às vezes, por um desentendimento familiar, eu fico chateado com aquela situação, saio, aí eu vou trabalhar na minha casa, não estou bem, eu fico naquela ansiedade de voltar, aí venho, recebo todo o eflúvio de tratamento, mas chego lá e não consigo transmitir aquilo tudo. E isso afeta muitas vezes as pessoas. Eu estava vendo um estudo do Freud, não sou psicólogo, mas eu sou curioso. E nesse estudo dele, ele falou algo que é pela realidade. Hoje fica meio difícil nós entendermos a juventude, os mais novos. Mas o pai e a mãe são sempre aqueles. Eu já, na época, com 50 anos, eu chegava em casa e minha mãe, ó, quando sair, bota casaco, cuidado, aquela coisa. Mãe é mãe, vai ser sempre. Pai e mãe, não é? E aí, Freud tem um estudo dele que fala o seguinte: a ansiedade que é criada nos pais a partir do momento que eles se deparam com o filho virando adulto. Começa a modificar o comportamento, talvez aquele afastamento, e o pai e a mãe, eles vão se adaptar àquilo, mas às vezes não conseguem, então ficam, meu filho, eu estou saindo, estou indo para um lugar tal, aqui a cercar. E o jovem, quando ele está adquirindo aquela personalidade dele, ele começa a querer refutar esse tipo de comportamento. E ele dá umas recomendações ali a respeito de agir. Eu não vou entrar nas recomendações naturalmente, porque não faz propósito, mas nós vemos que a ansiedade é num caso tão simples que acontece dentro de casa. E aí nós temos que ver que o livre-arbítrio, em determinado momento, ele vai ser utilizado por aquele nosso irmão. Vamos lembrar lá do meu filho, minha mãe, meu marido, minha esposa, meu pai. São aqueles seres que vieram conosco ali na tarefa de participar do nosso processo evolutivo e nos dar os meios de nos melhorar. E esse estudo dele é muito interessante, é longo. Aí ele dá os procedimentos, as orientações que são passadas para tomar. Fala aqui, doenças provocadas por nossa culpa, nesta e na outra vida, pela ansiedade também. Porque a doença, ela vai agravar. E aqui mais à frente eu falo nisso, mas tem as doenças que nós temos. E às vezes eu quero melhorar daquilo, mas faz parte do meu processo de curação. Eu tenho que lidar com aquilo. E quando nós temos fé e confiança, somos disciplinados, nós conseguimos vencer. Muitos casos, irmãos nossos, eles se acostumam com aquilo e passam a lidar com aquilo que se tornam mais fortes para suportar aquele processo. Recebimento de fortunas que levam a descaminhos. Aí eu falo do lado bom, né? Receber uma fortuna, bom. Mas o cuidado com esse processo, que quantos não são os casos que uma fortuna vem e causa discórdia na família? Um ente familiar que se desvia dos propósitos vai ter acesso a coisas que não são recomendadas, a materiais não recomendados, a ambientes menos dignos por conta da fortuna. E aí ele deixa de repente frequentar a nossa reunião aqui na quinta-feira,
para frequentar um ambiente menos digno, porque ele proporciona aquela condição. É o bem, não é? É o revés que o bem traz. Bem no campo material, mas a fortuna é uma das grandes provas que o espírito tem que suportar e passar. Uma das grandes provas. E nisso tudo, no bem ou no mal, nós temos que reconhecer que sempre a necessidade do progresso. Na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, nós temos que reconhecer o progresso. E o progresso, isso Deus nos dá a possibilidade através das suas leis. E aqui ficam bem claros. Primeiro, a lei de amor, porque Ele nos dá essas condições, porque Ele tem amor a nós e quer que nós progridamos, que nós consigamos nos desvencilhar das nossas dificuldades. E também na lei de causas e efeitos, porque não existe coitadinho. O que nós passamos, nós estamos nos nossos resquícios. E temos que saber lidar com isso e diminuir essas arestas. É um passado que vem, que fica presente em nós, ficamos no véu da matéria e acabamos por entender. Mas Deus é soberanamente justo e bom e dá a cada um conforme o seu merecimento. E vai dar o fardo compatível com o peso que nós possamos suportar. Tem a dúvida? Às vezes nós, diante de determinadas situações, nos desesperamos, eu começo a me questionar, mas por que isso? Por que isso? Não, eu não tenho que mais me questionar. Eu tenho que dizer, obrigado, Pai, pela oportunidade que me dá de depuração. E vamos seguir. Porque se você estiver no conforto, você vai ficar por ali. Mas quando você sente um espinho debaixo da mão, você vai tirar e vai tomar uma atitude de seguir. E são esses espinhos que vêm aos poucos, acertando a gente para que nós mudemos as nossas condições, nosso pensamento e nossa visão da vida futura. Continuando, a ansiedade tentará violentar corações generosos. O Chico Xavier, por exemplo, ele tinha suas ansiedades. Mas já pensou se por conta da ansiedade ele deixasse de cumprir a tarefa dele? E tem duas passagens dele. Uma é quando ele estava com uma dívida e essa dívida ela era de conta de luz e apareceu um homem na casa dele, ele preocupado, sentado, pensando naquilo ali. Ó, tem um objeto embaixo desse banco aí, tá? Não sei se é... Ah, tá. E se ele tivesse preocupado, né, ele não iria tomar essa atitude. Acabou que apareceu um homem, o irmão dele havia falecido, tinha prestado serviço, feito uma bainha de uma faca, e procurou, sabia que ele tinha falecido, deu lá o envelope com o valor da faca. O valor da faca era o valor que ele precisava para pagar aquela conta de luz. Ele estava preocupado, ansioso, mas em momento algum deixou de ter a confiança no Pai Celestial. Corações generosos, agora continuando, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro, entregar as nossas ansiedades ao Pai, que Ele vai nos dar o caminho, vai nos dar a força para que nós busquemos essa solução. E lembrar aqui dos problemas solucionáveis, eu me recordo de uma passagem que está no livro O Gigante Deitado, de Jerônimo Mendonça. Esse livro narra uma história de um senhor que chegou no centro e ele já chegou com o propósito de que ia cometer o suicídio. Ele chamou e falou com a moça, eu vim aqui que me mandaram aqui a última chance, mas eu vou conversar, mas eu quero cometer suicídio. Aí a senhorita deu o número para ele ir para conversa fraterna, e ele assistiu a palestra. Quem era o palestrante? Jerônimo Mendonça. E ele assistiu aquela palestra toda. No final, quando a jovem terminou a palestra, Jerônimo, como sempre, transmitiu alegria, soube lidar com as suas dificuldades, porque ele tinha uma ansiedade. Jerônimo Mendonça. Aqui, alguém não conhece a figura de Jerônimo Mendonça? Tem alguém que não... Acho que não precisa, né? Viveu de 39 a 89, ele foi conhecido como Gigante Deitado, fez um trabalho muito importante dentro da doutrina espírita. Da Bengala, ele era um cidadão com vigor físico, ele até batia no peito e dizia que era o Tarzan, e começou a ter a problemática. Da Bengala, ele já foi passando para muleta, cadeira de roda, e sofria problema de... Ele tinha angina, foi perdendo a visão e foi perdendo os movimentos. Aí ele fazia suas palestras sendo carregado numa cama ortopédica. Ele foi da Bengala à cama ortopédica. Mas mensagens através de disco, trabalhos filantrópicos, sendo espírita, um dos verdadeiros apóstolos, né? Trabalhando de Jesus. Aí levava ele na cama. E sabe qual era a única vontade que ele dizia que tinha? A gente tem tanta vontade, né? Ele dizia que era a vontade dele que ele tinha para poder se virar um pouquinho para o lado. E a gente pede tanta coisa, né? E teve um médico que falou que se ele amputasse as duas pernas,
Ele poderia voltar. Mas ele cumpriu aquela. Dando continuidade, lança as inquietudes sobre as tuas esperanças no nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita sempre do bem-estar de todos nós. O auxílio de Deus para ajudar a resolver os problemas, nosso bem-estar. Estamos bem? Deus nos concede essa possibilidade, se preocupa conosco. Lançar em preces, para que nós nos liguemos com os planos mais altos, não importa onde nós estejamos, estamos na nossa casa espírita, então vamos levar tudo que nós angariamos aqui para o nosso lar, para manter aquele fundo de paz. E aqui uma consideração, o bem-estar nosso consiste no bem-estar do espírito, que refletirá sobre a matéria, e esta corresponderá à execução das ordens de Deus nesta encarnação. Questão 132 lá fala da outra finalidade da encarnação, está a par da responsabilidade na obra do Pai, recebendo os elementos necessários para poder executar sua tarefa. Jerônimo Mendonça, com aquele meio adequado, ele exerceu a tarefa dele. Afastamos assim, da ansiedade, nos aproximamos da saúde, é o que nós precisamos. Isso aqui da saúde, ele fala, gerando bem-estar no ciclo social. Quando ele fala do bem-estar, às vezes nós nos preocupamos. Existe caso, numa outra casa que eu fui, uma senhora que era tão preocupada com a filha dela, pela ansiedade dela, que ela não conseguia deixar a menina sozinha. Ela tinha medo da menina sair e atravessar uma rua. Estava indo para o centro, ela ficava, que horas eu passe, ansiedade, aquilo tudo. E ela foi tratando, essa jovem hoje está numa condição tão bela, tão plena, conseguiu contornar a ansiedade. E nós vemos que isso aí, Emmanuel fala que altera mexe na nossa questão física. A área da ciência relacionada à psicossomática. O que vem a ser? Psicossomática refere-se ao estudo da relação entre a mente, psique e o corpo só. Como as emoções e o estado psicológico podem afetar a saúde física? A ansiedade, não falo da enxaqueca, não falamos dos nossos processos, do aparelho digestivo. Doenças psicossomáticas são aquelas que os problemas emocionais podem causar ou afetar doenças físicas. Minha ansiedade, eu discuti em casa, pronto, foi aquela dor de cabeça. A minha preocupação, cada um de nós já passou a sua preocupação aqui. E aí vem os sintomas, vamos dizer aqueles contratempos, os sintomas que refletem na nossa matéria. Por conta de preocupação e por várias preocupações, a enxaqueca vem e me ataca. Então nós vemos que isso existe, é uma realidade. Aí eu vou falar da dispepsia, que eu lembrei de Bezerra de Menezes e de Leon Denis. Os dois sofriam. A dispepsia, popularmente conhecida como indigestão, talvez seja um processo que cada um de nós aqui possa ter. Tá? É um conjunto de sintomas de desconforto ou dor na parte superior do abdômen, incluindo queimação, saciedade, precoce e estufamento. Essa é a definição. Mas analisando a aproximação de Bezerra de Menezes, principalmente a homeopatia, existe a dispepsia funcional, que é a maioria dos casos. Então, podemos estar dentro desse caso. O distúrbio sem lesões visíveis, a endoscopia, não consegue verificar. Frequentemente associado a estresse e controle emocional. E aonde nós curamos isso? Sabe que o aparelho não pega? São os nossos passos, os nossos tratamentos. Por isso que quando nós adentramos lá, o nosso pensamento, a nossa condição de melhorar tem que estar. Eu sentei ali, adentrei a câmara de passes, eu abro o meu meio físico para que eu possa receber realmente o remédio balsâmico. Para que eu possa ter confiança e fé de que aquilo ali vai ser tratado. Porque muitas vezes a nossa pressa faz com que nós não consigamos. Eu quero chegar no primeiro dia, tomar um passe e sair bom. É que na cirurgia, a cirurgia demora a recuperação, não é verdade? Vamos lá. No livro Vida Feliz, esse livro que foi a leitura agora, eu peguei uma parte que diz assim, o capítulo 178, do saudoso Divaldo, Joana de Anjos. Controla a tua ansiedade. Controla. Imperativo afirmativo. Então eu tenho uma força interior, puxar desse entusiasmo desse Deus interior para controlar. Depende de mim. Vamos controlar. Vamos ter força. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Naquele caso, a ansiedade de uma pessoa pode tornar inconveniente o grupo. A preocupação, eu saio na condição que eu vou deixar aquele meu ente que sofre de ansiedade, o que ele pode fazer? Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança à volta. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre lhe pode dispensar, está sempre queixosa e acarreta problema para as demais. Queixosa.
Isso é um problema sério. Nós nos queixamos de coisas que às vezes não faz sentido. Eu vou me queixar que meu dedo dói quando eu dou uma topada olhando para o meu irmão não tem o pé. Eu sei que é difícil, mas agradecemos a Deus as provas que nos são passadas. Continuando, vê ainda o que não está ocorrendo e precipita-se nas situações indesejáveis para arrepender-se depois, virar refém do arrependimento. Tomei uma atitude e depois aquilo ali vai me causar esse arrependimento. Será que eu vou obter o perdão enquanto eu estou lado a lado? É complicado. A calma, já tivemos a paciência, agora a calma. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando deseja esforçar-se para viver em paz e confiança em Deus. Calma diante das situações. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, corrigindo hábitos, buscando progresso, dedicação na vigilância da oração, moderar os pensamentos, meus irmãos, sintonizarmos na prática do bem. Porque quando eu estou sintonizado no bem, eu estou fazendo bem a mim. E eu vou ver prazer em tudo à minha volta. As ansiedades não são boas companheiras. Valdo Vieira, saudoso, no livro Conduta Espírita, por André Luiz, no capítulo 35, diz: perante a enfermidade, desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. É quando eu vou ao passe, a minha mente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que afastar de mim, porque o pensamento vai atrair. Eu me recordo que na época da pandemia, eu estava ainda trabalhando, passei em branco para aquele período, mas eu entrava num local que todo mundo estava com medo, que era no hospital, e eu passei aquele período agradecendo ao Pai, porque não estava na minha programação, naquele momento da reencarnação, passar por aquilo. Mas quantos irmãos eu não vi deixarem a matéria ali, quantos não ficavam até psicologicamente comprometidos, que tinham medo de ir às enfermarias, quantos não foram? E o final: não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Não duvides da bondade de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Porque a ansiedade é o tombo que nós vamos levar, porque não sabemos agir com prudência diante das diversas situações. Tem quedas, aqui ele fala ação de cair, nós vamos lembrar da queda que eu caio e machuco o braço. E aquelas quedas que são tão violentas que não machucam o braço, deixam marca nos espíritos. As rusgas que ficam, que vão precisar de reencarnações para ele poder vir restaurar. Lembra aquele espírito atrás do Divaldo, na ansiedade que ele tinha de se vingar? Passou tanto tempo e perdeu a oportunidade. Deus nos dá todos os aparatos para evitar as quedas impiedosas, que não só machucam o corpo, mas machucam a alma. Quedas impiedosas por conta de uma mentira, de um fato mal explicado. É a mesma coisa que eu chegar aqui e disser: Amor e Luz é muito bom, pá. Tem livros, tem nossos irmãos que dão passe, assim, tá. Temos uma infinidade de trabalho, temos água frutificada, assim, mas lá eles não acreditam em Jesus. Pronto, eu botei uma mentira no meio. E essa mentira que eu vou me ligar. Aí Allan Kardec diz: é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque essa mentira que faz com que aumente esse processo de falta de confiança em Deus. Eu tenho a minha ansiedade de buscar o auxílio e me empolguei, estava motivado para vir o amor e luz, aí alguém me fala isso, e é a minha queda. É a minha queda. E outras tantas mentiras que ele pode colocar, um pouco mais profundas, mas que vão afetar e podem fazer com que o irmão perca não só aquele momento, mas perca uma oportunidade de reencarnação que vai durar anos, como aconteceu mais uma vez com aquele espírito de Divaldo, que o perseguia e que por conta da sua disposição em perseguir, perdeu as oportunidades até que ele for encontrado da melhor forma diante de um ente seu que Divaldo recebia para poder dar o auxílio, dar o amparo e criar. Portanto, meus irmãos, eu vou dizer aqui, show a ansiedade. E lembra que nós temos a força. Ela diz: controla a tua ansiedade, porque senão nós vamos acabar perdendo a nossa oportunidade preciosa de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e reencarnar. Que a paz de Jesus permaneça conosco, agora e sempre, e consigamos cada vez mais buscar força para que as nossas mazelas possam ser mitigadas, possam ser diminuídas nessa existência e que possamos ver uma situação melhor na próxima oportunidade de reencarnar. Que assim seja. Boa noite a todos. Deus e paz. Tem alguém ansioso aqui? Eu sou mexicana.